Olá, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao Por Amor à Ciência, um canal dedicado ao ensino e à divulgação científica. Neste vídeo serão apresentados dois conceitos importantes para o estudo da hidrostática, que nos permitirão entender quais são as condições para que algo flutue. Qual é a grandeza física a ser considerada quando queremos saber se algo irá flutuar em um fluido? Lembrem-se que chamamos de fluido aos líquidos e aos gases. Vamos considerar um barquinho de brinquedo feito de papel alumínio. Se o colocarmos na água, ele irá flutuar. No entanto, se amassarmos esse barquinho e o transformarmos em uma bolinha de alumínio, ela irá afundar. Mas notem que tanto o barquinho quanto a bolinha têm a mesma massa e o mesmo peso. Isso significa que a grandeza importante para sabermos se um corpo flutua na água não é a massa e também não é o peso do corpo. O que o barquinho e a bolinha têm diferente é a forma geométrica. No caso do barquinho, existem cavidades e partes ocas no material. A bolinha, por outro lado, é maciça. Então, qual é a grandeza física a ser considerada quando queremos determinar se algo irá flutuar em um fluido? A grandeza importante para isso envolve a razão entre a massa e o volume. É chamada de densidade do corpo. Quanto maior for a massa contida em um determinado volume, maior será a sua densidade. Só ocorre a flutuação se a densidade do objeto for menor que a densidade do fluido. Matematicamente, podemos expressar esse conceito pela fórmula D, que é a densidade, é igual à massa de alguma coisa dividida pelo volume ocupado por essa massa. Isso faz sentido, pois para um mesmo volume, se a massa aumentar, a densidade também aumentará. São grandezas diretamente proporcionais. Por outro lado, para uma mesma massa, se o volume aumentar, a densidade diminuirá. A unidade de densidade no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma por metro cúbico. Vamos agora analisar um exemplo com alguns números e algumas continhas. Exemplo 1. Uma caixa de ferro com 1 metro cúbico de volume externo, 1 metro por 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro de largura por 1 metro de altura por 1 metro de comprimento, e 0,9 metro cúbico de volume em sua cavidade, tem massa igual a 787 kg. Essa caixa flutuará na água? Note que a densidade da água é igual a 1000 kg por metro cúbico. Já sabemos que se a densidade da caixa for menor que a densidade da água, ela flutuará. Então vamos calcular. A densidade é dada pela massa dividida pelo volume. A densidade da caixa é, então, 787 kg divididos por 1 metro cúbico, o que dá 787 kg por metro cúbico. Portanto, menor que a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico. E por isso, essa caixa flutua. Na água, é claro. E se a caixa fosse transformada em um bloco de ferro maciço com volume igual a 0,1 metro cúbico? Esse bloco flutuaria? Vamos fazer a conta. A densidade do bloco é a massa dividida pelo volume dele, mas, desta vez, o volume será de apenas 0,1 metro cúbico, que é o volume externo, 1 metro cúbico, menos o volume da cavidade, 0,9 metro cúbico. Isso dá 7.870 kg por metro cúbico, que é muito maior que a densidade da água e, portanto, o bloco não flutua. Concluindo, corpos de mesma massa, mesmo peso, podem ter comportamento diferente quanto à flutuabilidade, pois a densidade de um corpo depende do formato dele, da forma geométrica, como acabamos de ver. Esta situação é análoga à do barquinho de alumínio, que flutuava,
embora a bolinha de alumínio afundasse. Eu espero que tenham entendido o conceito de densidade e qual a condição para que um corpo flutue em um fluido. E, por favor, considerem dar um like e fazer a inscrição no canal. Ainda não terminamos e temos outro conceito importante a estudar. Já estamos entendendo o que é a densidade de um corpo. Percebemos que apesar de dois corpos terem a mesma massa e serem feitos do mesmo material, a densidade deles pode ser bem diferente. Queremos agora determinar uma grandeza que dependa apenas do material do qual o corpo é feito, independentemente da forma geométrica que ele tenha. Essa grandeza é a massa específica da substância da qual o corpo é feito e será representada pela letra grega μ. Matematicamente, os conceitos de densidade e massa específica são idênticos, pois ambos são a razão entre uma massa e um volume e têm a mesma unidade no sistema internacional, que é o quilograma por metro cúbico. No entanto, fisicamente, esses conceitos são diferentes. Já vimos que a densidade é a massa de um corpo dividida pelo volume externo dele. No caso da massa específica, o volume a ser considerado é aquele que a substância ou a massa do corpo efetivamente ocupam. Isto é, devemos subtrair o volume de todas as cavidades. Vou chamar esse volume de volume da massa. Por exemplo, se considerarmos a mesma caixa do exemplo 1, que já resolvemos, e para o qual calculamos a densidade, e agora calcularmos a massa específica do ferro dessa caixa com cavidade e do bloco obtido amassando completamente a caixa, iremos obter o mesmo valor para a massa específica, pois a massa específica é específica do ferro, que é um valor que pode ser encontrado em tabelas de características de materiais. A tabela mostra a massa específica de algumas substâncias a 25 graus Celsius. A massa específica depende da temperatura, pois variações de temperatura provocam a dilatação dos materiais, mudando o volume deles, sem que a massa seja alterada. A massa específica de uma substância coincide com a densidade de um corpo feito dessa substância sempre que o corpo for maciço, ou seja, sem cavidades. Na tabela, podemos observar que a massa específica do ferro é de 7.870 kg por metro cúbico, que coincide com a densidade do bloco de ferro maciço do exemplo 1, como deveria ser. Observando os valores indicados na tabela, nota-se que o etanol flutua na água, um bloco maciço de ferro flutua no mercúrio, um bloco maciço de ouro afunda no mercúrio. Vamos analisar outro exemplo simples para entender definitivamente o conceito de massa específica. Exemplo 2. Uma caixa de ferro com 1 metro cúbico de volume externo e 0,9 metro cúbico de volume na cavidade tem massa igual a 787 kg. Determine a massa específica do ferro. Já sabemos que a massa específica é dada por esta fórmula. E para resolver o problema, precisamos da massa da caixa e do volume da massa, que é o volume externo, 1 metro cúbico, menos o volume da cavidade, 0,9 metro cúbico, resultando que o volume da massa é 0,1 metro cúbico. Fazendo a conta, resulta que a massa específica do ferro é 7.870 kg por metro cúbico. Se amassarmos a caixa transformando-a em um bloco maciço de ferro e calcularmos novamente a massa específica do ferro, agora o volume do bloco maciço será de 0,1 metro cúbico, afinal não há cavidades no bloco, e a massa específica será novamente 7.870 kg por metro cúbico. Exatamente como deve ser, pois a massa específica é específica do ferro, da substância. É um valor que pode ser encontrado em uma tabela, em livros, em catálogos de materiais ou por meio de uma pesquisa no Google. Então, a massa específica calculada para a caixa com cavidade e para o bloco maciço tinham que ser iguais, pois tanto a caixa quanto o bloco são de ferro. Se você não entendeu, por favor deixe o seu comentário.
Tentaremos ajudar e eventualmente produzir outro vídeo para esclarecer definitivamente a sua dúvida. Mas ainda não respondemos. Como podem 50 mil toneladas de aço flutuar na água? Acredito que agora seja fácil responder. Basta que a massa não seja um bloco maciço e tenha cavidades suficientes para que a densidade dela seja menor do que a densidade da água. Agradecemos a sua atenção, desejamos saúde e prosperidade a todos e até a próxima. Abraços e muito obrigado.